Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje nós estamos apresentando o programa Eu e o Clóvis. Nós traremos notícias dos eventos ocorridos durante a semana e já vou inicialmente agradecer os meus amigos da Ambiental, Clóvis. Eu ganhei uma caneca e eu falei que logo na mesma semana ia fazer o programa, apresentar a caneca. Eu falhei, demorei muito, mas a caneca está aqui. Agradeço a recepção do pessoal da Ambiental Carmo. Foram muito amigos, colaboraram muito e está aqui pago minha dívida. Muito obrigado a todos. E agora vamos começar ao programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Bem feito para vocês da Ambiental Carmo, que ele demorou, que se tivesse dado a caneca para mim, já teria aparecido no programa faz tempo, né? Mas... Mais uma parte, por gentileza. Essa caneca foi para Brasília. Viu? Ela ficou 2 semanas em Brasília, na PEC paralela, e voltamos com o resultado. Né? Não, mas legal, brincadeira à parte, é uma caneca bem bonita, e é legal sempre a gente ganhar alguma coisa, reconhecimento do nosso trabalho. Bom, essa semana nós vamos, tem aí diversos assuntos para a gente falar, e nós vamos começar falando, reforçando o convite aos colegas aí que são pré-candidatos a vereador na próxima eleição, que a partir da semana que vem, então para você que está nos assistindo, saiba que nós estamos gravando hoje, sexta-feira, 29 de novembro, dia do pagamento, né, com a maior quantidade de folhas no lerite da história, falar um pouquinho sobre isso, embora não esteja na nossa pauta, mas a partir da semana que vem nós vamos fazer o programa com um dos colegas pré-candidatos, né? Então, cada semana fazer com um, até o momento 3 colegas que são pré-candidatos já entraram em contato com a gente, né? Que é o inspetor Braga, o inspetor Pascoal e o inspetor Amauri, né? Então, na semana que vem, um deles estará sentado aqui e vai fazer o programa com um de nós aqui, e a gente vai colocar ideia, falar um pouco sobre as pretensões, de por que ele pretende ser candidato, enfim, para que você possa fazer a sua escolha, né, que a gente entende que é importante apoiar algum colega da instituição, e como a gente tem esse espaço aqui, é legal as pessoas participarem. Então, um dos 3 estará aqui na próxima semana, na segunda eu vou ajeitar direitinho, vamos ver a agenda deles também, qual deles estará à disposição, e a gente vai gravar aí. E se tiver mais algum colega que pretenda ser candidato na próxima eleição, entre em contato com a gente, manda comente aqui pode comentar aqui nesse programa, ou mandar um e-mail para o faleconosco@sindiguardas.sp.org.br, dizendo, eu, fulano, tal, pretendo ser candidato na próxima eleição, gostaria de apresentar as minhas ideias aí para os colegas que assistem o programa também, beleza? Bom, vamos para a próxima? Vamos falar, Clóvis. Eu acho que seria interessante começar com o plano de saúde. Então, hoje encerraram-se as adesões sem carência, né? Então, quem fez adesão ao plano de saúde até hoje, fez adesão sem carência. E assim, naturalmente, como nós somos brasileiros, deixamos as coisas para a última hora, hoje tinha uma fila imensa. Inclusive eu não fiz. Hoje, né? Então você fez hoje? Fiz hoje. Pois é. Né? Mas assim, foi bastante movimentado. Os colegas que fizeram primeiro já estão utilizando o plano de saúde, já até receberam umas mensagens do WhatsApp, levei meu filho e tal. Tiveram alguns probleminhas, colega que tem doença pré-existente, a operadora, que é uma operadora de saúde, isso a gente precisa ter clareza que a operadora de saúde é negócio, e aí quando tem uma ficha lá, a declaração de saúde que as pessoas preenchem, dependendo do que coloca lá, a operadora chama para fazer um exame, e aí ela tem lá as regras que estão previstas na ANS, e aí acaba tendo um pouco mais de dificuldade para alguns colegas. Mas foram bem poucos casos, né, felizmente, mas tá fluindo. Tivemos mais de 500, né, pessoas que fizeram plano de saúde. Nós vamos ter um balanço mais legal na próxima semana. Mas, independente se você não conseguiu fazer, teve alguma dificuldade, não quer dizer que acabou.
pode continuar aderindo ao plano de saúde, a única diferença é que terão as carências, né? Mas nós vamos tentar uma negociação, mas não é garantido, né, Clóvis? Já prorrogou uma vez, também não dá para contar muito com a sorte, né? Justamente. E aí a gente prorroga, o pessoal deixa o último dia de novo e deixa... Mas enfim, continua disponível, agora vai estar um pouco mais tranquilo, é só entrar em contato com o sindicato, falar com os nossos atendentes e agendar, marcar para vir aí e fazer, continua, tomara que seja uma parceria que dure bastante tempo, que funcione, que dê certo, porque saúde é uma coisa muito séria, né? E vamos suprir a deficiência da SPM, né? Infelizmente, né? Que deveria funcionar, mas... Então, que é uma outra luta, né? Outra luta. Que é uma outra luta. Clóvis, hoje tivemos uma audiência pública na cidade de Mogi das Cruzes, na Câmara Municipal, falando sobre guarda municipal e força de segurança. E você participou, palestrou lá? Na verdade é uma audiência que foi chamada pela Frente Parlamentar em Defesa das Guardas Municipais. Quem acompanha a gente aqui sabe que há coisa de 2 meses nós estivemos em Brasília para o lançamento da Frente Parlamentar, que é um grupo de deputados que criaram esse grupo para defender as pautas de interesse das guardas municipais. A gente mantém uma interlocução permanente. O coordenador sudeste dessa frente parlamentar é o deputado Marco Bertaioli, de Mogi das Cruzes, e até por conta disso foi realizada a primeira audiência pública, foi feita lá em Mogi das Cruzes. Foi um debate bem legal, bastante produtivo, né? Tiveram pessoas assim de diversas guardas. Já temos uma agenda, né? Estamos construindo uma agenda. A próxima audiência pública, muito possivelmente, será na cidade de Campinas, né? Isso ainda está em construção, mas a gente pretende correr o estado inteiro, e a sua participação é bastante importante nisso, porque tem colegas do estado inteiro, de todo o Brasil, que faz isso. E você que é de outra região do país, temos coordenadores, ajuda aí, você que conhece. Quem é o coordenador da região norte? Da região norte, ele fez uma pergunta de última hora, não vou lembrar agora não. Mas são vários deputados federais que foram construídos com a participação de todos os sindicatos que compõem a federação. Então, mas a gente se compromete de passar. Então, vamos fazer o seguinte, né? Coordenador da região norte é esse nome que está aparecendo aqui. O coordenador da região sudeste é o deputado Marco Bertaioli. O presidente da frente parlamentar é o deputado Lincoln Portela, de Minas. Coordenador da região sul, também esse nominho que está aparecendo aqui. Centro-oeste, esse nominho aqui, e norte. Então você que é dessas regiões, procure esse deputado, organize uma audiência pública aí na sua região, a gente vai, enfim. É importante colocar o assunto em discussão na Câmara Municipal da sua cidade, para que a gente fomente bastante o debate. O nome Guarda Municipal tem que ficar em evidência para que a gente possa conseguir, enfim, alcançar as conquistas que a gente precisa. Os nossos direitos, né, Cláudio? Isso, essa minha fala foi um pouco nesse sentido lá em Mogi, da importância da nossa organização, da nossa participação, da nossa mobilização, porque política, meu amigo, é que nem feijão, é só na pressão. A gente tem que pressionar para poder as coisas acontecerem. E pressionar não significa ser mal criado, não é disso que eu estou falando, mas é estar ali permanentemente debatendo, dialogando, conversando. É pressão no argumento. Exatamente, argumentando, e isso vai fazendo com que a gente consiga resultado. Foi com essa pressão toda que a gente conseguiu aprovar lá no Senado já nossa inclusão na PEC paralela. Na PEC paralela. Vamos ter que fazer toda essa pressão na Câmara agora, quando a PEC no início Câmara do dos ano, Deputados, quando for para votação. E o inverso, de novo, com relação ao PL 3723, né, que saiu ruim da Câmara, vamos ter que ir lá para o Senado para tentar corrigir. Clóvis, agora voltando aqui para a cidade de São Paulo, Isso. O que me preocupa, e acho que preocupa os 6.200 pessoas que trabalham na guarda, é o planejamento do ano novo. Na verdade, o planejamento como um todo, né? Sim. Planejamento como um todo. Porque, e aí já vamos linkar, falar direto, né? Que aí a gente já fala do planejamento do Réveillon, né? Não é o planejamento do ano novo, é o planejamento desse ano ainda, né? Para o ano novo. Isso, e do carnaval.
Então, essa semana nós tivemos uma reunião na secretaria, né? Aí, uma das coisas eu fiz até de maneira irônica, mas com um objetivo, eu pedi para registrar na ata da reunião da secretaria que no dia 31 de dezembro ia ter Réveillon. Assim, parece uma coisa óbvia, mas é para as pessoas não esquecerem, né? Porque o Réveillon do ano passado, ele foi inesquecível para a Guarda. Né? Para 400 e poucas pessoas foi. Em termos de planejamento, foi um desastre histórico. E não é possível que se repita isso nesse ano. Então hoje, ó, é 29 de novembro, né? Quando esse programa for para o ar, né, que as pessoas podem ver já em dezembro, então tem algumas coisas que fazem parte do planejamento. Primeiro, tem que saber que vai ter Réveillon na Paulista, vai ter show da virada, vai ter corrida de São Silvestre e que isso demanda trabalho. Segundo, não deixe as pessoas marcar folga para esses dias se for para cancelar quando chegar na semana, né? Porque pior do que não poder marcar a folga para essa data é chegar na véspera que a pessoa já prometeu para o filho que vai passar o Natal ou o Réveillon em casa, já comprou um pacote na praia lá para ver a queima de fogos, já combinou com os parentes que vai rachar o churrasco lá, e aí alguém chega e cancela a folga da pessoa. Então, para quem faz o planejamento, se for colocar gente em jornada extra, já faça isso esta semana, já informe as pessoas, para que as pessoas se organizem para isso, porque todos nós sabemos que vai ter virada na Paulista, né? Não é possível. E o ano passado eu estive lá e foi terrível, foi uma coisa horrorosa, realmente, que a gente não pode esquecer jamais. Não é que a gente tem que esquecer o que aconteceu, nós temos que lembrar sempre para não deixar acontecer de novo. Ali, Clóvis, acho que não é só o planejamento, é o executor desse planejamento também tem que ter um pouco de bom senso, não é só o executor. Mas isso faz parte, planejamento, a execução, né? São seres humanos, pais de família, está deixando o filho em casa para ir para lá e ter que ficar 15, 16 horas porque alguém quer mostrar que é maior do que sobe em cima do barretezinho e acha que está com 5 metros de altura e que é senhor soberano sobre todas as coisas e tem que ver qual é o resultado do trabalho efetivamente, né? Então, tomara, né, que o banheiro químico não vai embora antes que o guarda, tá? Porque o que aconteceu no ano novo. Exatamente, né? Que o lanche não chegue depois, ou então que entrega 3 pacotinhos de lanche pro guarda ficar com ele na mão 3 da manhã, toca o dia inteiro. Assim, coisas bem óbvias, bem básicas que não se repitam. Se for para cometer erros, que cometam erros novos, que não sejam os mesmos do ano passado. Vamos inovar, né? Pelo amor de Deus. Né? E aí a gente vai falar um pouco sobre a questão do carnaval. Né? Porque essa semana a grande discussão foi a ordem de serviço cancelando os agendamentos de férias, retirando um período do ano da programação de férias. Então a primeira parte para a gente responder isso, pode estabelecer que em determinado período do ano ninguém vai tirar férias? Do ponto de vista legal? Pode. Férias é um direito do trabalhador. Todo trabalhador brasileiro tem direito a 30 dias de férias remuneradas por ano. Esse é um direito, é dele, é inalienável. Agora, o momento em que esse trabalhador vai tirar essas férias é prerrogativa do empregador, certo? Não é, nesse caso, o trabalhador que define o mês que ele vai tirar férias. Essa é uma definição do empregador. Isso vale para todas as áreas. Eu vou dar alguns exemplos aqui e vou começar do nosso. O sindicato aqui tem diversos funcionários, tá certo? Eles não tiram férias cada um no mês que quer. Eles vão seguir a nossa lógica do atendimento. Tem uns períodos aqui. Então. É lógico que nós estamos num universo menor, a gente faz um planejamento antecipado e no final das contas as coisas se ajustam e tal, e a gente não tem problema. Mas quem define é isso. Se todos os nossos funcionários quiserem tirar férias em dezembro, nós vamos dar? Não, porque não pode fechar o sindicato em dezembro. A atividade precisa continuar funcionando. Então a gente define um calendário. Então isso realmente é uma prerrogativa do empregador. Então o problema não é
ter um determinado período que ninguém vai poder tirar férias. Esse não é o problema. O problema é outro. Aqui, neste caso. E aí eu vou contar uma historinha para vocês entenderem, né, para a gente entender o que vai acontecer em São Paulo. Em setembro, eu vi, né, eu estou acompanhando, vi que a prefeitura ela soltou um edital para que os blocos carnavalescos que quisessem desfilar no carnaval do ano que vem se inscrevessem, né? Então o cara tem um bloco lá e tal, ele quer fazer um desfile em determinado dia, determinado horário, determinado local, ele tem que se inscrever lá nesse edital e vai apresentar as condições, a estrutura, o que ele tem, o que ele não tem, ver as regras. Depois de inscrito esse pessoal, é feita uma peneira para ver quem preenche as condições. Então em setembro tinham cerca de 900 blocos inscritos. Com a peneira que foi feita, se chegou a um número lá, tinha a expectativa de chegar a um número, eu não sei exatamente o número exato, de cerca de 760 blocos que seriam aprovados para desfilar. Então no carnaval do ano que vem, fora sambódromo, essas coisas aí, de blocos de carnaval em São Paulo, terão cerca de 760 blocos que vão desfilar no pré, durante e no pós-carnaval. Isso transforma o carnaval de São Paulo, né, a expectativa que se tem de que o carnaval de São Paulo vai se transformar numa coisa maior do que o carnaval de Salvador. Porque aqui em São Paulo é tudo o plus mesmo, né? Vai dar o maior carnaval de rua do mundo, né, realmente. Né? Para você ter uma ideia, um dos blocos que vai desfilar no ano que vem aqui em São Paulo é o Galo da Madrugada, que é um bloco tradicionalíssimo lá do Pernambuco. É a trio elétrico de não sei quem, daquela cantora que tem da Preta Gil, Ivete Sangalo. Isso. Vão ter muita gente. isso, tudo carnaval de rua aqui em São Paulo. Então realmente vai ser um evento grandioso, gigantesco, que vai demandar uma quantidade grande de efetivo e que aí as pessoas não podem ter que ficar trabalhando 20 horas, ter que sair o cara lá da Zona Leste para trabalhar na Vila Madalena, aquelas coisas, precisa ter um planejamento. Então, quando fala, pô, ninguém, né, a comandante, né, teve uma reunião com a gente e ela falou isso, olha, no carnaval do ano que vem, ninguém vai tirar férias no período do carnaval. Ela nos informou. Falou, ok, eu vi todo esse planejamento, vi isso, vi aquilo, a legislação permite tudo isso, com relação a isso não tem problema, comandante. Mas se ninguém vai poder tirar férias no ano que vem, por que deixaram as pessoas marcar? Deixou agendar. Deixou as pessoas agendar as férias. Aí ela falou, mas como assim agendou? Segundo ela tinha determinado para a assessoria dela que não era para deixar ninguém agendar férias no carnaval e deixaram. Né? E aí é que pega. Consertar uma coisa, assim, desmarcar uma coisa é muito pior do que não deixar marcar. Eu dei o exemplo da folga no final do ano agora. É muito melhor já dizer para as pessoas, não vai poder agendar férias para o dia 31, para o dia 25, do que deixar as pessoas agendarem no planejamento da unidade e quando chegar no dia 18, editar uma ordem de serviços cancelando as férias do pessoal. Isso é que não pode. Então, o problema aí deixou marcar. Agendou. É isso. Aí é pior isso. Mas qual a solução? Né? Tiveram que aí editar uma ordem de serviço para as pessoas desmarcarem. Isso sempre causa um tumulto, um rebuliço na guarda quando essas coisas de cancelamento. Até o cara que tinha as férias agendadas para setembro ficou bravo. Ficou preocupado. Porque cancelou as férias do cara. Cria realmente um tumulto. Uma estabilidade desnecessária. E aí quando chega na unidade, é que a coisa é ruim. Porque assim, chegou a ordem, ninguém vai poder tirar férias em fevereiro, né, no período do carnaval, avise as pessoas que as pessoas vão ter que escolher outro período. Bom, eu gosto muito de números. Matemática, se você tinha uma quantidade de pessoas para distribuir em 12 meses, e aí você vai ter a mesma quantidade de pessoas para distribuir em 11 meses, significa que tem meses que você tinha uma quantidade, você vai ter que aumentar nesse mês a quantidade de pessoas. E você não pode pegar o cara que escolheu em fevereiro, que as unidades estabelecem um critério lá para escolher as férias. Aí o camarada foi o primeiro. Dentro dos critérios, ele conseguiu ser o primeirão a escolher. Falou, quero fevereiro. Aí outra pessoa que também queria fevereiro, não pôde escolher fevereiro, escolheu janeiro, escolheu dezembro, não sei o que, o segundo. E aí chega depois, fala para essa pessoa, olha, você que foi o primeiro a escolher, teve
prioridade, escolheu fevereiro, fevereiro não vale. Você vai ter que tirar em outro mês. Ah, aí a pessoa, então, tudo bem, já tá ruim, tô reclamando, mas eu quero janeiro. Não, janeiro você não pode. Por quê que não pode? Você tem que aumentar a quantidade de gente que vai tirar férias em janeiro. Você está tirando um mês inteiro, né? Aí eu conversei com o inspetor Wellington e ele falou que vai editar uma ordem de serviço, que nem precisaria fazer isso, dizendo que as pessoas que estavam com as férias agendadas em janeiro, essas pessoas podem escolher o mês que ela quiser. Fevereiro. Né? É fevereiro, perdão. Estava agendado no período do carnaval, porque pega um pedaço de janeiro, um pedaço de fevereiro, um pedaço de março, né? Essas pessoas têm que poder escolher o mês que ela quiser. É lógico, né? E aí o guarda não é tão duro assim, que se uma unidade tinha 10 pessoas que iam pegar férias em fevereiro e agora não vão poder mais, é lógico que os 10 não vão pegar em janeiro, mas pode alguns escolher janeiro, outros escolher julho, outros escolher... dilui nos meses legais, que o que todo mundo quer. O decreto, Clóvis, ele faz em 15% efetivo, então você tem 15% para os 11 meses. Essa é uma parte. A outra parte é que, embora o agendamento aí, a programação foi feita em outubro, algumas pessoas falaram, opa, programou em outubro, minhas férias vai ser em fevereiro, já comprou um abadá para desfilar lá na Bahia, no Carnaval da Bahia. E o que faz agora? Comprou um pacote e tal, vai pagar um tempão, o que faz? Esses casos tem que ser discutido caso a caso. Se você comprou um pacote, alguma coisa, pega o comprovante, o recibo desse pacote que você já se comprometeu, você está gastando dinheiro, a DEAC que você fez, o seu suado dinheirinho e comprou e leva para o seu chefe, porque aí estes casos têm que ser encaminhados pontualmente para o comando, e aí nestes casos, que não vão ser tantos assim, né? Não vão ser tantos assim de gente que já comprou pacote, que isso, que aquilo, que tem como comprovar. Aí nesses casos o comando tem que resolver pontualmente, tá certo? Mas se estabelecer uma regra. Então, às vezes, quando chega na unidade, o pessoal só funciona na base da ordem de serviço, né? Isso é ruim só funcionar na base da ordem de serviço, né? Então, isso é uma preocupação. Então, com relação ao carnaval, Réveillon e Carnaval, tem essas coisas. E sabe que entre o Réveillon e o Carnaval ainda tem o dia 25 de janeiro, que é um evento grande em São Paulo, né? São Paulo tem um calendário danado e as pessoas precisam planejar, precisa ter mais gente que planejar. Vem cobrando aqui o tempo inteiro. Tem muita gente ganhando salário alto e que está produzindo muito pouco. Tem que pôr esse povo para produzir. Ó, hoje caiu o pagamento. Nenhuma dessas pessoas veio devolver porque produziu pouco, né? Aí eu não mereci receber tudo isso esse mês, vim devolver um pouco do dinheiro. Se recebeu, se ficou com o dinheiro, e ele é pago para pensar, então tem que passar o mês pensando, produzindo, elaborando, planejando. É para isso que está no nível 4. O nível 4 não é para puxar posto, é para planejar, é para pensar a instituição para o ano que vem, para o outro ano, para daqui a 10 anos. Onde estão essas pessoas todas? Estão fazendo o quê? Não é para alguém do nível 4 estar empregando colete. Então, bom, depois a gente vai falar, vamos explorar os candidatos, inclusive, com relação a isso, né? E tal. Uma outra coisa que eu queria falar, para a gente encerrar o programa, com relação a questão do pagamento desse mês, que eu vi muitas pessoas falando, eu recebi 20 páginas de olerite, não sei o que e tal. Eu já tinha falado disso num programa anterior, quem acompanha a gente aqui sabe disso. Toda vez que a prefeitura vai fazer um pagamento, ainda que seja 0,01%, que é o caso, ela tem que corrigir, e aí está pagando 0,01% de maio de 2016 até abril de 2017. Aí em maio de 2017 teve um outro reajuste de 0,01%. Aí está pagando de maio de 2017 até abril de 2018. Depois de maio de 2018 até abril de 2019 e de maio de 2019 para frente, né? Tá pagando isso. Isso dá centavos, tá certo? No padrão. Só que aumentou o padrão, também tem a diferencinha do RTP, que aumenta. Aí, se aumentou o padrão e o RTP, se aumentou o padrão, você pegava o auxílio de transporte, você pagava 6%. Aí tem que fazer o descontinho daqueles centavos. E aí faz de mês a mês.
Né? Por isso que deu essa diferença gigantesca. Em alguns casos, né, ainda essa demanda não chegou aqui. Mas às vezes nós recebemos lá o Vale Alimentação. O Vale Alimentação é pago para quem recebe até 5 salários mínimos. Aí a pessoa recebia o Vale Alimentação. Só que às vezes com esse aumento de centavos aí, o camarada passou R$2 do Vale Alimentação. Só que esses R$2 que ele passou do Vale Alimentação foi lá no mês, lá atrás, que ele já recebeu o Vale Alimentação. Então, fazer esses ajustes, foi tudo isso que aconteceu. Só que no meio disso tudo, teve uma reclamação que a gente tem que aprofundar mais, que eu vi de muito guarda, principalmente esse pessoal que foi para as escolas, que teve erro no auxílio transporte. Eu avisei aqui que isso ia acontecer. O que me deixa às vezes bravo é que eu avisei aqui que isso ia acontecer. Então nós vamos verificar essa semana direitinho. Você que teve problema, não está conseguindo entender direito o seu olerite, vem aqui, a gente conversa. Principalmente o pessoal que saiu do centro para ir para a escola e tal, que está tendo problema com o auxílio transporte. Aí vamos ver caso a caso também, para ver o que está errado, para poder agir e tal. Porque pode ser que tenha erro, só que aí tem que olhar pontualmente. Na maioria dos casos foi esse ajuste, né? No meu caso mesmo, vieram acho que 12 folhas, porque no meio do caminho, em 2016, quando veio o primeiro reajuste, eu era CE, letra D, por exemplo. Aí quando foi no outro ano já era CD, num mês, aí no outro mês mudou para a letra E, depois passou para subinspetor, então ainda tem todas essas coisinhas aí no meio, né? Então, assim, com relação ao salário foi isso. Essa semana, felizmente, depois de muito tempo, eu não vou falar nada de Brasília, né? Ainda bem. Uma semana de descanso sobre Brasília, tal. A semana que vem você volta para lá e aí na outra semana a gente traz notícia. Tem algumas perguntas, Cláudio? Algumas perguntas. Vamos lá. A Vânia Nascimento, ela fez uma pergunta para você e para o Márcio, então não vou responder, tá? Então, bom dia, Clóvis e Márcio. A respeito do guarda que foi impedido de fazer DEAC por falta de armamento. Não foi o chefe da unidade, e sim a RDO que estava na base e determinou que o guarda voltasse para casa. Bom, isso é ainda pior. É que eu falei aqui, né, de uma ação. Porque isso mantém o erro do chefe da unidade. Sim. Tá certo? Porque não exime ele do erro, porque ele é responsável pela carga. Ele tem que saber quantas armas tem lá, quantas pessoas vão trabalhar na unidade dele e ter condições. Isso é igual ao time de futebol. Quem é responsável pelo uniforme é a comissão técnica, não é o jogador. Aí chega o time para jogar, só tem 8 camisas. Né? Aí fala, volta para casa, vamos jogar só com 8. Então o chefe da unidade não está salvo disso não, viu, Vânia? Ele continua responsável, porque a responsabilidade era dele. Só que isso só piora, porque a RDO não tem que dar palpite nisso. Não é dar conta da RDO ver isso. Né? Isso não é a RDO. Aliás, a RDO anda se metendo, a gente até já deu uma conversada em coisas que não é da conta dela. A RDO não tem que ficar ligando para celular de guarda. Tá certo? A RDO não tem que ficar mandando guarda para casa porque não tem arma na base. A RDO não é o chefe da unidade, não. Né? Essa não é a função da RDO. Eu vou atrás disso essa semana aí para saber disso com detalhe, Vânia. Obrigado por ter mandado, né? Mas primeiro não livra a cara do chefe. Ele continua pisando. A pisada na bola dele não diminuiu em nada, né? Só piorou porque alguém falar uma coisa dessas. O guarda gastou dinheiro com transporte, gastou cansaço, gastou isso, gastou aquilo e vai perder o dia de trabalho dele por conta de alguém que falhou, que não fez a coisa correta. A guarda tem um monte de problema, mas falta de armamento não tem na guarda, né? Então, se estava faltando arma nesse lugar, tinha algum lugar que tinha arma lá a mais. Sem escondida, em algum canto lá. Sem utilidade. Então a gente tem que verificar isso. Vamos à próxima pergunta, Cláudio? Vamos lá. O Barbosa, 14686. Sabe o que é isso, mas tudo bem, né? Eu sei, ele escreve lá no final. Vamos lá. Boa tarde. Por favor, me tire uma dúvida. Se eu estiver na folga mensal em uma quarta-feira e esse dia teve prática na unidade, acho que é a prática esportiva. Atividade física. Atividade física. Gostaria de saber se essa semana que folguei e que a folga caiu no dia da prática esportiva, não terei direito às minhas 2 horas referente ao dia que folguei. Ou seja, só tive prática uma vez na semana. Abraços, Cristóvão da ID24. Okay. Então vamos lá.
Bom, primeiro eu vou tentar ser rápido, porque o Zeca já está aqui resmungando por causa do tempo, né? Mas o que diz a legislação? A nossa jornada é de 40 horas semanais, reservadas 4 horas para atividade física. Então a atividade física são 4 horas na semana. Essa é a primeira coisa. Ah, mas eu tirei uma folga. A jornada continua sendo de 40 horas semanais. Essa folga aí, você está tirando essa folga porque em algum momento você trabalhou esse dia, né? Em algum momento trabalhou isso daí. Então, e a lógica da atividade física, gestores, é manter o servidor saudável. Sabe para quê? Para poder utilizar ele no carnaval, para poder utilizar ele no Réveillon, para ter esse servidor inteiro, bem, saudável. A atividade física serve para isso, não é para ser legalzinho com o servidor, dar molezinha, quebrar galinho, não. E outra, a semana tem 7 dias, não é só de quarta que tem atividade física, né? Isso é uma dificuldade que as pessoas têm. Porque, por exemplo, se é de quarta, significa que a escala dele é segunda, quarta, sexta e domingo. Ele tem que fazer atividade física, tem 4 dias para fazer 4 horas de atividade física. Né? Porque, assim, qual a dificuldade de entender isso? De colocar né? outro dia. É para valorizar a saúde do trabalhador. Para você ter essa máquina, gestor, funcionando por mais tempo. Por isso tem que azeitar ela, cuidar bem, zelar e tal. Não é massacrar o servidor até a última gota, porque depois não tem ele, né? Nós estamos tendo dificuldade a ponto de ter que suspender as férias do mês de fevereiro, porque precisa do efetivo. Aí você arrebenta com o efetivo, não vai ter, né? Aí o trabalho não sai direito, aí sobrecarrega mais ainda o outro efetivo, que aí adoece também, aí não vai ter. Sabe, é tão matemático isso, eu não sei qual a dificuldade de fazer isso. Dos senhores são pessoas. Então, vocês têm que respeitar essas pessoas. Isso é direito básico. Nós estamos com uma guarda de uma idade avançada. E aí, só para registrar, eu sei que o comandante da ID24 assiste o nosso programa. Ele é uma boa pessoa, inclusive. Tenho certeza que ele vai ter sensibilidade para conseguir arredondar isso. Mas não mata a guarda fazer as 4 horas de atividade física. E para a gente encerrar, também, já que está no assunto, chefe não pode ditar a ordem contrariando legislação. Então, se tem uma legislação que trata do horário de estudante e diz que o servidor tem até o final do mês para trazer o comprovante, isso está na legislação, não pode ter uma ordem de serviço dizendo que tem que trazer no dia seguinte. Porque nem toda faculdade entrega no dia seguinte. O guarda é um servidor público, ele tem que pressupor de boa fé. Ele diz que está na faculdade, que foi para a faculdade, avisa antes, ok, tal, os dias que vão ser a prova para organizar a escala, não tem problema nenhum. Mas não tem obrigação de trazer o comprovante no dia seguinte, não. Tem lá na legislação, é bom dar uma lida na legislação, o que a legislação diz, e não ficar inventando regra, né? Bom, por essa semana é isso, né? Tem mais alguma coisa? Não. Não, senão o Zeca pula no nosso pescoço, né? Na semana que vem eu trago mais uns Essa 40 semana minutos. nós tivemos aqui uma participação, tem plateia no estúdio, né? Fala, Boa noite. fala, dá um tchauzinho. Oi, boa noite. Dá um tchauzinho aí pro pessoal. Nós estamos né? na regra de transição, né? É o É. pessoal novo da Os chapa. colegas da nova diretoria, já está acompanhando, que daqui um dia vão estar elas que vão estar aqui fazendo o programa, falando com vocês. Mais e tal. bonito os atores, Isso, né? uma bancada Você é feio mais, pra caramba, mais né? Eu sou mais simpática, bonitinho. Né? Pode Com falar. essa caixa d'água. Bom, na próxima semana, com um dos candidatos a vereador, os pré-candidatos a vereador aqui. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, clicar no sininho, se inscrever no canal. A sua inscrição é importante, você clica no sininho aí, quando o programa for pro ar já te avisa, você pode assistir. Às vezes o programa fica meio longo, mas se você não puder assistir de uma vez, assiste, pausa, depois assiste de novo e tal, que é importante, a gente consegue dar bastante informação por aqui. Tá? E até a próxima semana, para que você fique por dentro. Muito obrigado.